Olha, em 2007, o futebol brasileiro testemunhou uma das campanhas mais dominantes da história. Uma campanha de um time que não só ganhou, mas que construiu um verdadeiro legado, sabe? Baseado numa solidez defensiva que era quase impossível de superar. Essa aqui é a anatomia daquela fortaleza. O São Paulo, campeão brasileiro de 2007. E tudo, absolutamente tudo, começa com este número que está na tela: 19. Sozinho, assim, ele pode não dizer muita coisa, mas quando a gente coloca no contexto de um campeonato de 38 rodadas, nossa, ele se torna lendário. Pois é, 19 gols sofridos. Foi só isso que a defesa do São Paulo permitiu durante o campeonato inteiro. Isso dá uma média de meio gol por jogo. Meio gol. É uma marca que, até hoje, é a melhor defesa da história do Brasileirão de pontos corridos. Impressionante. Então, a grande pergunta que guia essa nossa análise é exatamente essa. Como é que um time, num campeonato tão competitivo como o nosso, conseguiu montar uma muralha que não só quebrou recordes, mas que, principalmente, abriu o caminho para o título? E para a gente entender essa história, nosso roteiro vai passar por alguns pontos-chave. A gente vai olhar os números dessa muralha, a mente por trás do sistema, os jogadores que eram os pilares do time, a campanha que foi avassaladora e, claro, o jogo que carimbou a faixa no peito. Bom, para começar a entender o tamanho do feito daquele time, a gente precisa olhar para os números, porque são eles que contam a história de uma superioridade estatística que, olha, é de cair o queixo. É só olhar essa tabela para entender. O contraste é gritante. Enquanto o São Paulo sofreu só 19 gols, o Santos, que foi o vice-campeão, levou 47. 47. O Fluminense, que tinha a segunda melhor defesa do G4, levou 39. A diferença é brutal. Ilustra perfeitamente o domínio do tricolor naquele ano. Mas é claro que números assim não aparecem do nada, né? Eles são resultado de uma visão, de uma estratégia, de muito trabalho. E o arquiteto dessa fortaleza tinha nome e sobrenome: Muricy Ramalho. E essa frase dele, nossa, ela resume brilhantemente a filosofia. Não era só uma questão de escolher uma formação tática no papel. Era sobre ter os jogadores com as características certas para fazer aquilo funcionar. A genialidade do Muricy foi justamente adaptar o sistema que ele queria aos talentos que ele tinha em mãos. Então, o ponto crucial era esse. O São Paulo jogava num sistema que, dependendo da fase do jogo, a gente poderia chamar de 3-4-3 ou até 3-5-2. O importante era a base. 3 zagueiros de ofício para garantir a segurança lá atrás, o que liberava os alas para terem um papel fundamental na criação das jogadas. E aqui estão os segredos. Primeiro, 3 zagueiros que se impunham física e tecnicamente. Segundo, alas como Souza e o Jorge Wagner, que na verdade eram meias, jogadores com muita qualidade no passe, na bola parada. E para fechar, uma disciplina tática absurda. O time jogava compacto, sufocava o adversário. Mas um grande sistema, por melhor que seja, precisa de grandes jogadores para funcionar. E aquela defesa era composta por verdadeiros pilares, que executaram o plano do Muricy com uma perfeição que a gente raramente vê. E tudo, claro, começava com ele, Rogério Ceni. Ele não era só o goleiro, ele era o capitão, o líder técnico, a voz de comando. Em 2007, ele viveu uma fase espetacular, tanto que foi eleito o melhor jogador do campeonato pela CBF. E esse número aí é a prova disso. 988. Foram 988 minutos seguidos, sem sofrer um mísero gol no Campeonato Brasileiro. Isso dá mais de 10 jogos completos sem a bola entrar. Imagina a segurança que isso não passava para o resto do time. E na frente dele, o Muricy tinha um quarteto fantástico. Ele podia escalar a juventude explosiva do Breno, a técnica refinada do Miranda, a força bruta do Alex Silva ou a consistência do André Dias. Era um leque de opções que fazia com que a zaga estivesse sempre num nível altíssimo, não importava quem jogasse. O reconhecimento, claro, veio de forma natural. Naquele ano, na Bola de Prata da revista Placar, que é um dos prêmios mais tradicionais do nosso futebol, deu dobradinha. Rogério Ceni como o melhor goleiro e o Breno, que era um garoto na época, como o melhor zagueiro. Foi a coroação daquele sistema defensivo. E toda essa solidez defensiva, obviamente, se traduziu em resultados. A campanha do São Paulo não foi só segura, foi uma marcha, uma arrancada implacável rumo ao título. 16. Esse foi o número de jogos de invencibilidade que o time conseguiu emplacar no meio do campeonato. Uma sequência que começou lá na 13ª rodada e que, na prática, acabou com a competição. Essa linha do tempo mostra bem a cronologia do domínio. Na rodada 16, o São Paulo assume a liderança para nunca mais sair de lá. A invencibilidade consolida essa posição e a consequência natural foi essa: título com 4 rodadas de antecedência.
Foi um passeio. E a prova final dessa superioridade toda tá aqui. O São Paulo terminou com 77 pontos. O vice-campeão, o Santos, fez 62. São 15 pontos de vantagem. 15! É uma das maiores diferenças da história do campeonato. Toda grande campanha merece um grande final. E a coroação do São Paulo aconteceu em casa, no dia 31 de outubro de 2007, no Morumbi, que estava simplesmente lotado, pulsando. O adversário era o América de Natal. Uma vitória simples garantiu o título. E o São Paulo não decepcionou, né? Fez um 3-0 seguro, com gols do Hernanes, do zagueiro Miranda para coroar a grande campanha da defesa e do Dagoberto. Ali começou a festa do pentacampeonato. E que festa! A moldura humana foi espetacular. Quase 70 mil pagantes foram ao Morumbi para testemunhar a história, estabelecendo o recorde de público daquele campeonato. Era gente que não acabava mais. E nas palavras do próprio Muricy Ramalho, logo depois do apito final, a vitória foi do melhor, do time que errou menos, do mais bem planejado. Uma definição, sinceramente, perfeita para uma campanha que realmente beirou a perfeição. E a gente termina com uma reflexão. O futebol mudou muito de lá para cá, né? As táticas evoluíram, os ataques estão cada vez mais complexos. E aí fica a pergunta no ar. O feito daquele São Paulo de 2007, essa combinação de sistema, talento e disciplina, poderia ser replicado hoje em dia? Uma fortaleza como aquela ainda teria lugar no futebol moderno?